Em uma pacata cidade no interior de Ohio, onde as noites costumavam ser tranquilas e as portas permaneciam destrancadas, um acontecimento aterrorizante abalou a comunidade até o seu âmago. Em uma noite quente de junho de 1998, Judy Johnson, uma avó carinhosa, foi brutalmente assassinada em sua própria casa, enquanto sua neta Brooke lutava para sobreviver a um ataque que ela jamais conseguiria esquecer. O que parecia ser um caso claro e evidente, logo se transformou em um emaranhado de segredos sombrios, falsas acusações e uma busca desesperada por justiça. Este é o relato de uma investigação marcada por reviravoltas surpreendentes, onde a verdade se revelou de maneira inesperada e onde a luta incansável de uma mulher para provar a inocência de seu marido desvendou uma trama que ninguém poderia ser capaz de prever. Felizmente, o verdadeiro responsável por cometer esses atos terríveis foi identificado e capturado, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. Na cidade de Barberton, Ohio, a noite de 7 de junho de 1998 foi sufocante. O calor parecia se agarrar à escuridão como um manto pesado, abafando qualquer sinal de alívio. Judy Johnson, uma senhora de 58 anos de idade, estava em sua casa, que era muito modesta, na companhia de sua neta, uma menina de 6 anos chamada Brooke. A garota havia ido passar a noite com sua avó e, nesse momento, ela dormia tranquilamente em um dos quartos. Na esperança de que uma brisa noturna pudesse aliviar aquele calor opressivo, a senhora Judy, que não conseguia adormecer com tanto calor, levantou-se de sua cama, foi até a porta da frente e abriu-a. O seu objetivo era deixar a porta entreaberta para que, por ela, entrasse algum ar fresco. Mas a senhora Judy ignorava o perigo que poderia estar espreitando na escuridão. Após abrir a porta, ela foi até o quarto onde sua neta dormia e verificou que, apesar de toda transpirada, a menina Brooke dormia um sono profundo. A senhora Judy foi então para o seu quarto, onde rapidamente adormeceu. A tranquilidade da noite foi interrompida por um som estranho, vindo da cozinha. Brooke, despertada por esse ruído perturbador, levantou-se de sua cama com um frio na espinha. Ao sair silenciosamente do quarto, seus olhos arregalaram-se no exato momento no qual ela se deparou com uma cena terrível. Ali na cozinha, apesar da ausência de luz, ela pôde constatar que a sua avó estava em apuros, lutando com um homem. O coração da menina disparou. O seu instinto de sobrevivência a fez correr de volta para o quarto. E no auge da inocência de uma criança de apenas 6 anos, Brooke concluiu que o melhor que ela tinha a fazer era esconder-se debaixo de seus lençóis e fingir que estava dormindo. Instantes depois, os ruídos aterrorizantes que vinham da cozinha cessaram, mas isso não era sinal de bom agouro. O intruso, motivado por um sentimento frio e implacável, não havia terminado. Com passos largos e rítmicos, ele caminhou na direção do quarto da menina, encontrando Brooke escondida em seu frágil abrigo de tecidos. Sem hesitar, o homem desferiu-lhe um golpe cruel, silenciando o grito de Brooke antes mesmo que esse pudesse escapar de seus lábios. O mundo da menina mergulhou na escuridão quando ela foi deixada inconsciente pelo seu agressor. Seu pequeno corpo abandonado à mercê de sua crueldade. A casa de sua avó, que antes era um lugar de segurança e conforto, tornava-se agora o cenário de um horror inimaginável. Brooke foi agredida sexualmente e deixada ali para morrer. Por volta das 7 da manhã, milagrosamente,
Brooke recobrou a sua consciência. Na tentativa de auxiliar a sua avó, a menina indefesa juntou todas suas forças, venceu a sua dor e correu até a cozinha. Lá, no chão, estava a senhora Judy. Brooke abraçou-a e gritou desesperadamente, tentando fazer com que sua avó despertasse. Mas os seus esforços foram em vão, pois a sua avó já estava sem vida. Brooke pegou no telefone e carregou na tecla que permitia que a última ligação fosse reefetuada. E o número que estava na memória do aparelho era o número de um vizinho. Como ninguém atendeu, ela deixou a seguinte mensagem: Eu sinto muito por dizer isso, mas a minha avó morreu e eu preciso que alguém vá buscar a minha mãe para mim. Eu estou sozinha. Desamparada e na tentativa de buscar ajuda, Brooke saiu da casa e começou a caminhar. Ela chegou à casa de um vizinho e tocou a campainha. Quão assustadora foi a visão da vizinha ao abrir a porta e ver ali no seu alpendre uma menina de 6 anos com parte de sua orelha esquerda arrancada e o lado esquerdo de seu rosto completamente inchado. A vizinha olhou para Brooke e, após alguns segundos de hesitação, disse-lhe que estava muito ocupada preparando o café da manhã de seus filhos, ordenando que a menina se sentasse nos degraus da entrada da casa e esperasse até que ela terminasse de preparar as crianças para a escola. E só a seguir é que ela poderia levar Brooke até a casa de sua mãe. Obedecendo a ordem de um adulto, Brooke ficou ali sentada, esperando e esperando, e eventualmente, 45 minutos depois, a vizinha abriu a porta e disse que levaria Brooke até a casa de sua mãe. Obviamente, a mãe da menina ficou desolada ao ver a sua filha naquela situação, com o agravante da notícia de que sua mãe, a senhora Judy, estava sem vida. Ela ligou para a polícia e levou Brooke ao hospital. Após ter sido atendida e passada por uma bateria de exames, Brooke deu à polícia uma descrição de seu agressor. Surpreendentemente, a menina disse aos policiais que o invasor se parecia com o seu tio, pois ele tinha o cabelo preto e era mais ou menos da mesma altura. Imediatamente, a atenção dos policiais voltou-se para o tio de Brooke. Clarence Elkins era casado com Melinda, tia de Brooke, irmã de sua mãe, ou seja, Melinda era filha da vítima e Clarence era o seu genro. Clarence e Melinda moravam a 1 hora de distância e ele não tinha antecedentes criminais nem histórico de violência. Melinda, a esposa de Clarence, não conseguiu acreditar que o seu marido pudesse ter sido capaz de fazer aquilo com sua mãe. Ao receber a notícia, o seu coração ficou dilacerado e ela caiu no chão em posição fetal, debulhando-se em lágrimas. Ela não apenas tinha perdido a sua mãe, como descoberto que o seu marido era o principal suspeito. Ao ser entrevistado pelos policiais, Clarence negou qualquer envolvimento com o que tinha acontecido com sua sogra e com sua sobrinha. Mas apesar de suas juras de inocência, ele foi imediatamente preso. Melinda, angustiada, declarou às autoridades: "Sim, eu sou a esposa dele. E sim, eu sei que algumas mulheres mentem pelos seus maridos e os defendem, mesmo sabendo que eles são culpados. Mas vocês estão esquecendo o mais importante. A vítima era a minha mãe. E eu, mais do que ninguém, quero que o culpado pague pelo que ele fez com ela. E para terminar, eu afirmo mais uma vez: Clarence é inocente." Entretanto, a polícia acreditava que Clarence poderia ter um motivo para querer ver Judy Johnson sem vida. A teoria era que ele havia desenvolvido um ódio mortal em relação à sua sogra Judy Johnson, supostamente por ela interferir em seu casamento com Melinda. E com o desenrolar da investigação, os policiais tiveram cada vez mais a certeza que eles tinham pego o homem certo.
Isso porque uma mulher que dizia ser a melhor amiga da senhora Judy afirmou que, cerca de uma semana antes do ocorrido, ela estava na casa de Judy Johnson e presenciou o momento no qual, por telefone, Clarence ameaçou Judy, dizendo que ia matá-la. Embora não houvesse evidências físicas que ligassem Clarence ao ocorrido, o testemunho ocular da menina Brooke o colocou na cena. Foi pedido a Brooke que identificasse quem havia machucado ela e a sua avó. A menina, na sala de entrevistas, após rodar e rodar em uma cadeira giratória, parou, olhou para as fotografias alinhadas sobre a mesa que estava à sua frente e apontou para a fotografia de seu tio Clarence. Esse testemunho foi decisivo. Clarence Elkins foi formalmente acusado e levado a julgamento. Cerca de um ano depois, no dia 4 de junho de 1999, Clarence foi considerado culpado de ter cometido homicídio em primeiro grau e agressão sexual, recebendo uma sentença de 55 anos de prisão. Quando a sentença foi anunciada, o silêncio sepulcral manteve-se no tribunal. Apesar de um homem estar a pagar pelo que tinha acontecido com Judy e com Brooke, aquele homem era Clarence, um membro da família. A condenação fez com que todos fossem preenchidos por um sentimento amargo, e Melinda desabou. Em meio a soluços e lágrimas, ela gritou, voltando-se para sua irmã: "Você sabe que o Clarence não fez isso!" E o caos tomou conta do tribunal. Os promotores tinham uma garotinha de 6 anos, afirmando que o homem que esteve na casa de sua avó na fatídica noite era Clarence Elkins. E com base no testemunho de Brooke, Clarence foi condenado e o caso foi encerrado. Mas, em vez de encerrado, este caso estava apenas começando. Três anos depois, Brooke disse que queria falar com os policiais. Quando ouvida, ela afirmou que não tinha a certeza de quem tinha visto naquela noite. Reflita, o caso contra Clarence foi montado única e exclusivamente com base no testemunho ocular de uma criança de 6 anos que estava sonolenta e em uma casa com todas as luzes apagadas. Em relação às evidências forenses, essas eram simplesmente inexistentes. Na manhã após o ocorrido, o carro de Clarence foi alvo de uma perícia minuciosa, que tinha como objetivo encontrar possíveis provas, como manchas de sangue, fibras e fios de cabelo, mas nada foi encontrado. O carro estava limpo. A casa de Clarence e Melissa também foi alvo de uma busca exaustiva, e quando eu digo exaustiva, eu não estou exagerando, pois os analistas chegaram ao ponto de examinar o encanamento da residência em busca de vestígios que pudessem ligar Clarence ao ocorrido, mas não foi encontrado absolutamente nada. Melinda, a esposa de Clarence, estava convencida de que a sua sobrinha Brooke havia se enganado ao identificar Clarence como o homem que a atacou. Afinal, ela era apenas uma criança e a casa estava escura. Melinda disse: "Foi um choque pensar que alguém pode ser condenado com base em um testemunho de identificação, ainda mais o de uma criança de 6 anos, sem nenhuma evidência física para corroborar. Como é que isso pode acontecer?" 4 anos após o ocorrido, Brooke Sutton, agora com 10 anos de idade, retratou o seu testemunho. Quando perguntada se ela achava que o homem que ela viu naquela noite era o seu tio Clarence, ela respondeu: "Não. Eu nunca tive a certeza. Eu sempre tive dúvidas. E com o passar dos anos, eu sabia que eu estava errada. Porque o meu tio foi para a prisão por minha culpa. E eu nunca estive completamente certa de que ele era o homem daquela noite." Com Brooke dando essa nova versão dos fatos, a fiel esposa Melinda solicitou um novo julgamento. E o seu pedido foi simplesmente negado. Todavia, Melinda não desistiu. Determinada a
provar a inocência de seu marido, Melinda decidiu conduzir sua própria investigação. Ela começou criando uma lista com o nome de todos os criminosos conhecidos que viviam ali no bairro. Ela afirmou que estava tentando identificar o verdadeiro culpado, analisando quais eram os homens que teriam acesso à casa de sua mãe. Além disso, Melinda buscou a ajuda de Martin Yan, um especialista em condenações injustas. Juntos, eles analisaram minuciosamente todo o processo e descobriram informações importantes. Primeiro, eles descobriram que a testemunha que afirmou que Clarence Elkins havia ameaçado a sua sogra Judy também afirmou que a senhora Judy tinha ligado para um número de emergência para relatar a ameaça à polícia. Mas não havia qualquer evidência de que essa ligação tivesse sido feita. Todas as chamadas feitas para o número de emergência são registradas, e o fato de não haver nenhum registro acerca da queixa de Judy indicava que tal ligação nunca tinha sido realizada. E se a testemunha estava mentindo em relação à ligação, ela poderia muito bem estar mentindo, ou pelo menos estar enganada, acerca do incidente envolvendo a ameaça. Além disso, Melinda e o advogado descobriram que, durante a análise pós-mortem realizada no corpo da senhora Judy, o médico legista havia coletado amostras vaginais. Nessas amostras, testes de laboratório encontraram uma substância chamada fosfatase ácida, uma enzima encontrada na glândula prostática masculina. O estudo de fluido seminal na cena do crime está diretamente ligado a crimes de natureza sexual. Após coleta dessa prova biológica, o perito deve preservar o material para não gerar interpretações inconclusivas. Neste caso, o material com suspeita de traços seminais não pode ser amassado ou friccionado para não inviabilizar a detecção do espermatozoide. Após a coleta dessa prova biológica, a avaliação da presença de espermatozoide é a prova irrefutável das evidências seminais. Por isso, as técnicas incluem desde a fotodocumentação até a utilização de fontes de luz auxiliares para facilitar a visualização. Após essa análise, serão requeridos testes presuntivos, também chamados de orientação, ou testes confirmatórios. Quanto aos testes presuntivos ou de orientação, podem ser utilizados métodos físicos, como por exemplo a utilização de luzes de diferentes comprimentos de onda, e também métodos enzimáticos, como por exemplo a detecção da fosfatase ácida. Como testes confirmatórios que vão atestar a natureza daquela amostra como sendo de fato fluido seminal, nós temos, por exemplo, a microscopia. E além destes, também existem os testes de identificação individual através da aplicação da biologia molecular. O objetivo deste teste é a obtenção de um perfil genético através da análise de marcadores presentes no DNA. No entanto, mesmo após a detecção da fosfatase ácida nas amostras colhidas do corpo de Judy, indicativo de que ali podia haver fluido seminal, essas amostras nunca haviam sido enviadas ao laboratório de genética forense para serem submetidas a análises de DNA. Foi apenas 6 anos após o ocorrido que Melinda Elkins obteve permissão do tribunal para que tais amostras fossem enviadas ao laboratório de genética forense. O laboratório processou aqueles esfregaços e, a partir do material colhido, foi possível extrair DNA e obter um perfil genético. Aquele era o perfil genético do verdadeiro culpado. Melinda, então, enviou ao mesmo laboratório uma amostra de referência colhida de seu marido Clarence Elkins.
A partir dessa amostra de referência, foi extraído DNA e obtido o perfil genético de Clarence. A seguir, o laboratório fez uma comparação entre o perfil genético de Clarence e o perfil genético obtido através da amostra criminal. E o resultado dessa comparação indicou que não houve uma correspondência. O fluido seminal encontrado no corpo da senhora Judy não pertencia a Clarence Elkins. O advogado contratado por Melinda afirmou: naquele momento, nós tivemos a certeza de que Clarence Elkins era inocente. Nós não sabíamos o nome do verdadeiro culpado, mas em nossas mãos, nós tínhamos o seu perfil genético. Melinda, então, mais uma vez, solicitou ao tribunal que fosse realizado um novo julgamento. Os promotores argumentaram, dizendo que os testes de DNA não podiam ser considerados, pois a amostra poderia ter sido contaminada. Inacreditavelmente, o juiz concordou com os argumentos dos promotores, recusando-se a conceder a Clarence a oportunidade de um novo julgamento. Melinda disse: "Eu fiquei furiosa. Como eles ousam? Eles querem que eu entregue o assassino em uma bandeja de prata? Muito bem, é o que eu vou fazer." Em vez de perder as forças e desistir, as adversidades apenas faziam com que Melinda tivesse cada vez mais vontade de ver a justiça sendo feita, não só pelo seu marido, mas também por sua mãe. Ela sentou, refletiu e decidiu qual seria o seu próximo passo. Ela conduziria sua própria investigação forense. Para aprender como deveria proceder, ela mergulhou no mundo dos programas de televisão de natureza forense. Melinda disse que em um belo dia ligou a televisão e ouviu o narrador dizendo: "Caso em tal cidade, vamos agora mergulhar na investigação." E ela pensou: "Bem, eu vou assistir isso." Assistindo a esses programas, Melinda aprendeu muito acerca da coleta de DNA e, principalmente, como preservá-lo. Ela afirmou que assistiu a muitos episódios diferentes e que, no fim, todos se encaixavam, e ela ficou com um panorama acerca de como essas análises são realizadas. E agora, este caso se torna ainda mais interessante. Melinda decidiu então pegar em sua lista, feita com tanto trabalho, lista esta que continha os nomes de todos os criminosos que já haviam sido condenados e libertados e que viviam nas redondezas da casa de sua mãe. E um a um, ela começou a observá-los. De forma furtiva, Melinda começou a coletar itens que continham o DNA desses homens. Ao assistir aos programas forenses, ela começou a aprender sobre as investigações. Enquanto assistia, Melinda agia como se estivesse em um curso, tomando notas e prestando muita atenção. Não demorou muito para que ela começasse a aplicar esse conhecimento na prática, investigando suspeitos, coletando DNA, fazendo tudo o que um investigador particular faria. Determinada a provar a inocência de seu marido e a encontrar o verdadeiro culpado, Melinda mergulhou em uma investigação solitária, mas incansável. Com uma coragem que desafiava sua própria natureza, ela começou a frequentar bares e restaurantes locais, lugares onde os suspeitos costumavam passar suas noites. Movida pela necessidade desesperada de encontrar a verdade, Melinda assumiu um papel que nunca imaginou desempenhar: o de uma mulher disposta a flertar e se aproximar desses homens perigosos, tudo em nome da justiça. Melinda disse: "Eu tinha que flertar com essas pessoas", o tom de sua voz carregado com a lembrança amarga de cada interação. De maneira quase imperceptível, ela recolhia discretamente bitucas de cigarro abandonadas, pegava garrafas de cerveja deixadas sobre o balcão ou copos ainda úmidos com as impressões digitais daqueles homens. Essas pequenas amostras, desprezadas e esquecidas, tornaram-se a chave para o seu plano.
Determinada e sem recursos suficientes, Melinda usou seu próprio dinheiro, além de doações recebidas através do site que ela havia criado, freeclearance.com. E assim, ela conseguiu financiar a análise dessas amostras. Ela contratou um laboratório particular, confiando que a genética forense seria capaz de fazer o que o sistema judicial não conseguiu realizar: encontrar o verdadeiro culpado. O plano de Melinda era formidável, mas com o tempo, a esperança foi se transformando em desilusão. Cada amostra que ela enviava ao laboratório de genética forense fornecia um resultado que dava um golpe em sua determinação. Nenhum dos perfis genéticos obtidos correspondia ao perfil genético obtido através da amostra colhida do corpo de sua mãe. A frustração crescia a cada resultado, mas Melinda se recusava a ceder ao desespero. Enquanto isso, seu marido Clarence continuava a definhar na prisão, pagando por um crime que Melinda sabia em seu íntimo que ele não tinha cometido. E assim, a batalha de Melinda se intensificava. Ela não estava em busca de justiça apenas para Clarence, mas também para sua mãe, cuja memória clamava pela verdade. O peso da responsabilidade a consumia, mas seu compromisso inabalável a mantinha firme. Melinda estava disposta a não descansar até que o verdadeiro culpado fosse descoberto e o nome de Clarence fosse finalmente limpo. Por anos, Clarence Elkins permaneceu na prisão, pagando por um crime que ele alegava não ter cometido, enquanto a sua esposa, Melinda, trabalhava incessantemente para libertá-lo. Ao longo do caminho, Melinda enfrentou muito ceticismo e muitos insultos. As pessoas achavam que Melinda era, de alguma forma, uma aproveitadora em busca de publicidade. Os promotores retratavam Melinda como sendo uma caipira tola que só queria aparecer na televisão aproveitando seus 15 minutos de fama. Então, finalmente, veio a reviravolta. Um dia, enquanto tomava o seu café da manhã, Melinda estava lendo o jornal da cidade. E neste, havia algo que chamou sua atenção. Não era nada de grande destaque, mas sim uma pequena nota sobre a prisão de um homem chamado Earl Mann, que havia sido condenado por agredir sexualmente suas 3 filhas. A primeira coisa que Melinda quis ver foi a foto de Earl Mann. Ela ligou o computador e, dotada de conhecimentos adquiridos através dos documentários forenses que tanto assistia, Melinda foi diretamente ao sistema de buscas de infratores do estado de Ohio. E lá, ela encontrou o que procurava: a fotografia de Earl Mann. A semelhança entre os dois homens era perturbadora. Realmente, os dois homens apresentavam semelhanças físicas, compartilhando traços que poderiam facilmente enganar os olhos de uma criança assustada. Mas essa descoberta foi apenas o início de uma revelação ainda mais chocante. Finalmente, Melinda compreendeu um detalhe que a atormentava desde o início. Sua sobrinha, Brooke Sutton, havia sido forçada a esperar do lado de fora da casa de uma vizinha durante 45 minutos, após toda a situação terrível pela qual ela havia passado e milagrosamente sobrevivido. Este era um detalhe que não fazia sentido, até que, naquele momento, fez-se a luz. Aquela casa, que deveria ter sido um refúgio seguro para Brooke, pertencia a ninguém menos que Earl Mann e sua esposa. De repente, tudo se encaixou de forma aterradora. A razão pela qual Brooke foi deixada sozinha, sangrando e traumatizada, não era um acaso, mas sim parte de uma teia cuidadosamente entrelaçada de medo e manipulação. A vizinha, em vez de acolher a menina desesperada, a fez esperar, provavelmente para ganhar tempo enquanto ela discutia com seu marido ou então o ajudava a planejar a sua fuga. Muito provavelmente, o objetivo de Earl era fugir da cidade. Entretanto, rapidamente, Clarence Elkins foi apontado como o verdadeiro culpado, o que fez com que Earl permanecesse em sua casa, vivendo tranquilamente a sua vida com sua esposa e com suas 3 filhas.
Essa nova compreensão acendeu em Melinda uma determinação ainda maior. Ela sabia que estava perto da verdade mais do que jamais estivera, e nada a impediria de expor o monstro responsável por destruir a sua família. Melinda refletiu. Foi como uma lâmpada acendendo sobre a minha cabeça, e eu pensei: uau, isso é surreal! Qual seria a reação normal de uma pessoa ao ver uma criança aparecendo em sua porta dizendo que sua avó foi morta e essa criança estava toda ensanguentada e machucada? Não seria a reação que ela teve, com certeza. Ao investigar o passado de Earl Mann, Melinda descobriu uma ficha criminal extensa, repleta de atos terríveis. Melinda agora tinha uma boa ideia de quem poderia ser o verdadeiro culpado, mas ela precisava encontrar uma maneira de provar a sua teoria. E para isso, ela iria aplicar os seus conhecimentos adquiridos através dos documentários forenses. Sabendo que a saliva é uma rica fonte de DNA, Melinda tentou conseguir uma amostra de saliva de Earl Mann. Para tal, ela começou a escrever cartas para ele, que estava na prisão pelo que tinha feito com suas próprias filhas. Nas cartas, Melinda descrevia como ela supostamente era fisicamente, algo totalmente diferente da realidade. E ela se colocou como uma pessoa solitária que estava em busca de um companheiro. Melinda afirmou que, sinceramente, isso a enojava, mas ela tinha que seguir em frente e conseguir uma amostra de DNA de Earl. Seu objetivo era simples: fazer com que ele lhe enviasse uma carta de volta na esperança de que ele lambesse o envelope, deixando ali uma amostra de seu DNA. Melinda disse: eu queria que ele pensasse: nossa, eu realmente posso tirar algum dinheiro dessa mulher. Mas Melinda não recebeu nenhuma resposta. Com o plano da correspondência indo por água abaixo, Melinda refletiu, até que ela se atentou para um fato muito importante. Earl Mann estava cumprindo sua pena na mesma penitenciária que Clarence, e ele não apenas estava na mesma prisão, como também no mesmo bloco que abrigava cerca de 30 detentos. E as suas celas eram bem próximas. Com essa nova informação, Melinda decidiu envolver Clarence na investigação, utilizando outra técnica que aprendeu na televisão: como coletar amostras de DNA de alguém sem que a pessoa saiba e manter a integridade dessa amostra. A história de Clarence Elkins é uma impressionante luta contra uma injustiça devastadora. Clarence foi injustamente condenado pelo assassinato de sua sogra, Judy Johnson, e pelo abuso sexual de sua sobrinha, Brooke Sutton. Embora a condenação tenha sido baseada principalmente no testemunho de Brooke, que na época tinha apenas 6 anos, Melinda nunca acreditou na culpa de seu marido e dedicou 6 anos de sua vida para provar sua inocência. Mesmo enfrentando ceticismo e ataques pessoais, Melinda perseverou. Ela realizou sua própria investigação, aprendendo técnicas de coleta de DNA, assistindo a programas de televisão. Melinda recolheu amostras de DNA de homens que moravam perto da casa de sua mãe, mas nenhuma correspondia ao DNA encontrado na cena. O ponto de virada aconteceu quando Melinda descobriu Earl Mann, um homem que tinha uma semelhança impressionante com Clarence e um extenso histórico criminal. Earl estava na mesma prisão que Clarence, o que deu a Melinda a oportunidade de envolver o seu marido na coleta de uma amostra de DNA. Com um frio na espinha e uma determinação feroz, Clarence observava cada movimento de Earl, esperando o momento perfeito para agir. Ele sabia que não podia errar. Um deslize e a única chance de provar sua inocência poderia se perder para sempre. Então, o que ele tanto queria aconteceu. Em um momento de distração, Earl Mann apagou um cigarro e o deixou ali dentro do cinzeiro. Clarence, mantendo
mantendo a calma, apesar da adrenalina que estava correndo em suas veias, aproximou-se disfarçadamente. Com uma mão trêmula, mas ao mesmo tempo firme, ele envolveu a bituca no lenço limpo, sentindo em cada gesto o peso da responsabilidade. Rapidamente, ele colocou a bituca de cigarro dentro de um saco plástico, selando-o com cuidado, como se aquele fosse o mais precioso dos tesouros. Ele sabia que ele estava lidando com uma prova que poderia mudar o curso de sua vida. Clarence escondeu o pacote clandestino dentro de sua Bíblia, como se as páginas sagradas pudessem proteger aquele fragmento de verdade. E por falar em verdade, o seu momento estava cada vez mais próximo. Quando Melinda, com o coração aos saltos, enviou a amostra ao laboratório de genética forense para análise, o suspense era quase insuportável. Os dias pareciam arrastar-se como semanas, até que finalmente o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz calma e controlada deu a notícia que Melinda tanto esperava. O perfil genético de Earl Mann era uma correspondência exata com o perfil genético obtido através da amostra criminal. A confirmação de que o verdadeiro culpado havia sido finalmente descoberto trouxe uma sensação de alívio, mas também de tristeza. Aquela era a prova irrefutável de que Clarence havia sido condenado injustamente, mas também a evidência do horror que havia assolado a sua família. E, para o espanto de todos, mesmo com Melinda apresentando o perfil genético do agressor, lado a lado com o perfil genético de Earl Mann, provando sem sombra de dúvidas que ele era o culpado, o tribunal, de forma inacreditável, negou mais uma vez o pedido de um novo julgamento para Clarence. Era como se a verdade estivesse diante de seus olhos, mas ninguém fosse capaz de enxergá-la. Melinda ficou desolada, mas incansável, e movida por uma determinação que parecia ser inesgotável, ela se recusou a aceitar essa injustiça. Decidida a lutar até o fim, ela levou o caso ao topo, driblando todas as barreiras e conseguindo apresentar o caso de Clarence ao procurador-geral do estado de Ohio. Com um olhar atento e com a mente aberta, o procurador-geral revisou cada detalhe, cada prova e, ao contrário dos tribunais anteriores, viu a verdade cristalina que Melinda tanto lutava para expor. Uma injustiça colossal havia sido cometida. O procurador-geral afirmou que o papel dos procuradores não é simplesmente colocar pessoas na prisão, mas sim fazer justiça. E ele viu claramente que o caso de Clarence era um grande exemplo de injustiça que havia sido causada pelo sistema, no qual os envolvidos na investigação inicial estavam tão certos da culpa de Clarence que simplesmente não conseguiram ver a verdade cristalina que os fatos descobertos por Melinda representavam. Finalmente, em dezembro de 2005, após mais de 6 anos de sofrimento dentro das frias paredes da prisão, sendo inocente, mas carregando o peso de ter sido considerado um assassino e Clarence Elkins foi finalmente libertado. Aquelas acusações infundadas que haviam sufocado a sua vida foram, enfim, retiradas de seus ombros. Graças à determinação de Melinda e com o auxílio da genética forense, Clarence saiu da prisão como um homem livre e com sua inocência reconhecida. Entretanto, profundamente marcado por um crime que ele não cometeu. A batalha havia sido excruciante, longa e repleta de desespero, mas no fim a verdade prevaleceu. Descrito como um homem perigoso, Earl Mann tinha um passado repleto de agressões e crimes sexuais. No entanto, sua culpa no ocorrido com Judy Johnson e sua neta Brooke só veio à tona anos depois, quando Melinda, a esposa de Clarence, começou a desconfiar da semelhança física entre Earl e o seu marido, e da conexão perturbadora entre Earl e o local dos acontecimentos. A análise da bituca de cigarro de Earl, que Clarence escondeu dentro de sua Bíblia, revelou
o que Melinda já suspeitava. O DNA de Earl Mann correspondia perfeitamente ao encontrado no corpo de sua mãe, comprovando, sem sombra de dúvida, que Earl Mann era o verdadeiro responsável. Suspeita-se que o alvo de Earl Mann naquela noite era justamente Brooke, mas a sua avó, ao acordar com o barulho e ver um homem ali na sua cozinha, tentou proteger sua neta, o que acabou lhe custando a vida. A revelação da culpa de Earl não apenas libertou Clarence, mas levantou questões acerca da fiabilidade do sistema judicial, que havia condenado um homem inocente, enquanto o verdadeiro culpado permaneceu livre por anos, chegando a cometer outros crimes, os quais ele teria sido impedido de cometer se estivesse na prisão. Em 2008, Earl Mann confessou a sua culpa no que tinha acontecido com a senhora Judy e com Brooke e foi condenado a cumprir uma pena adicional de 55 anos de prisão. Por sua condenação injusta, Clarence Elkins fez um acordo com o estado de Ohio e recebeu a quantia de $1.075.000. Posteriormente, ele entrou com uma ação civil contra a polícia de Barberton por não ter revelado detalhes incriminadores revelados durante a prisão de Earl Mann em 1999. A polícia de Barberton tentou fazer com que o caso fosse arquivado, mas não teve sucesso. Um juiz decidiu que, se os detalhes do caso de Earl Mann tivessem sido divulgados à defesa, eles provavelmente teriam percebido a proximidade de Earl Mann, um criminoso condenado, com a residência de Judy Johnson, assim como o comportamento de sua esposa em relação a Brooke na manhã seguinte ao ocorrido. O DNA de Earl quase certamente teria sido testado e Clarence Elkins teria, nessa altura, passado por um novo julgamento. Mais tarde, Clarence chegou a um acordo com a polícia de Barberton e recebeu a quantia de $5.250.000. Earl Mann é um exemplo arrepiante de como a verdade pode ser distorcida e como a justiça, infelizmente, pode falhar. Sua captura e confissão, no entanto, servem como um lembrete poderoso de que a verdade, embora às vezes oculta durante muito tempo, pode ser trazida à luz com determinação e com o auxílio da genética forense. No entanto, o preço dessa luta foi alto. A tensão insuportável da prolongada batalha legal cobrou seu tributo no relacionamento de Melinda e Clarence. A união, que resistiu à tempestade por tanto tempo, acabou desmoronando sob o peso do sofrimento compartilhado. Pouco tempo após a libertação de Clarence, o casal se divorciou, deixando para trás não apenas cicatrizes físicas, mas também emocionais. A menina Brooke diz ter um carinho muito grande em relação ao seu tio Clarence, pois, mesmo ele tendo passado 6 anos na prisão, pagando por um crime que não cometeu e tendo sido condenado única e exclusivamente com base em um depoimento dado por ela, Clarence nunca a culpou, sempre afirmando que ela era apenas uma criança e que tudo aquilo não era culpa dela, mas sim dos adultos. E ela própria afirma que não sabe como Clarence pode ter um coração tão bom, pois ela, no lugar dele, a culparia. Quanto à esposa de Earl, eu não encontrei informações acerca de seu destino e se ela foi acusada por tentar encobrir o seu marido. Ela muito provavelmente pode ter afirmado que simplesmente não sabia de nada e que realmente estava preparando os seus filhos, visto que, apesar de socialmente incompreensível fazer com que uma criança que precisava de ajuda esperasse 45 minutos na porta de sua casa, isso especificamente não consistia em um crime. Apesar da tragédia pessoal, Melinda não permitiu que o fim do seu relacionamento apagasse o seu espírito de luta. Transformando sua dor em propósito, ela dedica sua vida
a combater condenações injustas, agora trabalhando incansavelmente para o Projeto Inocência do estado de Ohio. Com a experiência de quem viu de perto como o sistema judicial pode falhar, ela acredita fervorosamente que qualquer pessoa pode se tornar vítima de uma injustiça judicial. Sua determinação, que salvou Clarence, agora é uma força poderosa na correção de outros erros, garantindo que a luta pela verdade e pela justiça continue.